Desvendando a mente dos ricos, o segredo da inteligência financeira. Introdução. O que se passa na cabeça dos ricos? Você já parou para pensar o que realmente passa na cabeça de quem é rico de verdade? Não estou falando só de quem ostenta, mas daquela galera que construiu fortuna com propósito, visão e estratégia. Aqueles que, mesmo em silêncio, fazem o dinheiro trabalhar por eles, enquanto muita gente ainda está correndo atrás de boleto. Pois é, durante muito tempo, eu também achava que riqueza era só questão de sorte, herança ou algum talento genial fora da curva. Mas aí eu comecei a observar, estudar, me aprofundar e descobri uma coisa surpreendente. Os ricos pensam diferente. E não é clichê, não, é real. Eles têm uma forma de enxergar o mundo, os problemas, o tempo e o dinheiro que simplesmente não é igual à da maioria. Enquanto a maioria vive apagando incêndio, eles estão lá, plantando sementes de longo prazo. Enquanto uns se desesperam com dívidas, eles estão fazendo contas frias, investindo com inteligência e esperando o tempo fazer sua mágica. Eles não correm atrás do dinheiro, eles atraem. E sabe como? Através da mentalidade certa. Esse livro aqui não é sobre fórmulas mágicas ou promessas mirabolantes. É sobre desvendar o que se passa na mente dos ricos, entender os padrões que se repetem, as decisões que eles tomam e, principalmente, os pensamentos que eles alimentam todos os dias. Porque, no fim das contas, riqueza começa dentro da cabeça, não no bolso. E eu te digo mais, se você mudar sua forma de pensar, tudo muda. As oportunidades começam a aparecer, os caminhos se abrem e até o universo parece conspirar a seu favor. Só que nada disso acontece se você continuar preso nas mesmas crenças que te limitaram até hoje. Então, já te adianto, essa leitura vai cutucar algumas verdades, quebrar umas crenças antigas e te provocar a sair da zona de conforto. Porque pensar como os ricos é mais sobre libertação do que sobre dinheiro. Pronto para entrar nesse mundo? Porque, olha, depois que você vê com os olhos da mente rica, não tem mais como desver. Bora desvendar juntos o que está por trás do sucesso silencioso daqueles que dominam o jogo do dinheiro. Só te aviso uma coisa, depois disso, você nunca mais vai pensar do mesmo jeito. O dinheiro responde à frequência da nossa mente. Sabe aquela pessoa que parece que nasceu com um ímã de dinheiro? Que tudo que ela faz vira ouro, os negócios fluem, as ideias dão certo e o dinheiro simplesmente aparece? Pois é, parece mágica, mas não é. Eu também já me perguntei isso um monte de vezes. Por que tem gente que atrai dinheiro com tanta naturalidade, enquanto outras suam a camisa e mal conseguem sair do vermelho? Com o tempo, depois de muita observação, estudo e tentativa na vida real, eu descobri algo que mudou totalmente minha visão. Não é sorte, é mentalidade. Isso mesmo. Essas pessoas pensam diferente. Elas têm uma relação com o dinheiro que é leve, fluida, quase como uma dança. Enquanto uns se enrolam em dívidas e vivem dizendo dinheiro não dá em árvore, esses sortudos veem o dinheiro como uma energia que vai e vem. E mais importante, que eles sabem direcionar. Eles não ficam presos em pensamentos do tipo, isso é caro demais para mim, ou nunca vou conseguir ganhar isso. Pelo contrário, eles já se imaginam lá, vivendo aquela realidade, agindo como quem merece, desejando sem culpa e criando sem travas mentais. O dinheiro não chega para eles à força. Ele é atraído como um visitante bem-vindo, porque o espaço interior já está preparado. E tem mais, eles sabem onde colocar o foco. Enquanto muita gente gasta energia só reclamando da falta, eles gastam tempo aprendendo, se desenvolvendo, buscando soluções e fazendo o dinheiro se multiplicar. A mente deles já está programada para criar riqueza, não para sobreviver no aperto.
A verdade é que o dinheiro responde à frequência da nossa mente. Quando você vibra escassez, atrai mais escassez. Mas quando você se abre para a abundância, de verdade, sem medo e sem bloqueios, o dinheiro sente e vem. Pode até parecer papo místico, mas é pura psicologia combinada com prática. Então, se você sente que o dinheiro vive fugindo de você, talvez o problema não seja a grana em si, mas o jeito que você pensa sobre ela. E a boa notícia é, isso dá para mudar. A pergunta que fica é, você está disposto a reprogramar sua mente para que o dinheiro também comece a te procurar? Porque olha, quando isso acontece, a vida muda de patamar. A diferença entre ganhar dinheiro e manter uma mentalidade rica. Ganhar dinheiro, meu amigo, é só uma parte do jogo. E olha, nem é a mais difícil. Muita gente por aí até consegue fazer uma grana, fechar bons negócios, bater metas, receber bônus. Mas sabe o que acontece? Perdem tudo tão rápido quanto ganharam. Por quê? Porque não aprenderam o mais importante, ter uma mentalidade rica. É isso mesmo. Tem uma diferença gritante entre fazer dinheiro e saber viver com mentalidade de riqueza. Enquanto um depende de ação, esforço e oportunidade, o outro vem de dentro, da forma como você pensa, sente e age com o dinheiro no seu dia a dia. Já reparou que tem gente que ganha muito, mas vive endividada? Vive no limite, no perrengue, naquela eterna corda bamba. E tem também aquele outro tipo, a pessoa simples que ganha pouco, mas sempre tem algo guardado, investe, cresce devagarzinho e de repente está com a vida financeira toda estruturada. Isso não é coincidência, é mentalidade. A mentalidade. Rica é o que sustenta a riqueza de verdade. É ela que te ajuda a tomar boas decisões, evitar ciladas, sair do impulso e pensar a longo prazo. Quem tem esse tipo de pensamento não gasta tudo o que ganha, não se impressiona com aparência e não precisa provar nada para ninguém. Ele constrói, ele planta, ele respeita o dinheiro e por isso o dinheiro respeita ele também. Já ganhar dinheiro, isso até um reality show resolve, mas manter, multiplicar e fazer durar, só com uma mente treinada, consciente e conectada com a abundância. Então, se você acha que o problema está em não ganhar o suficiente, para e pensa. Será que não é o jeito que você se relaciona com o dinheiro que está te sabotando? Porque ter muito sem saber administrar é como encher um balde furado. Uma hora tudo escorre. No fim, a lição é clara. Não adianta só ganhar mais. Você precisa se tornar alguém que sabe viver como rico, mesmo antes da conta bancária mostrar isso. Porque quando a mente se transforma, o resto vem como consequência. Aí bora ajustar esse pensamento para atrair e manter de vez a verdadeira riqueza? Convite, este livro é uma jornada para dentro da mente dos milionários. Pode chegar que a porta está aberta. Mas olha, não é qualquer porta. É uma passagem direta para um lugar que poucos têm coragem de explorar de verdade. A mente dos milionários. E não estou falando só de quem tem milhões na conta, mas de quem tem uma mentalidade que cria milhões, mesmo começando do zero. Esse livro aqui não é só para te encher de informação. É um convite, um chamado, uma provocação. Mesmo. Quero te levar comigo por uma trilha cheia de descobertas, sacadas, choques de realidade e viradas de chave. Cada capítulo é uma janela nova, onde você vai poder espiar e depois mergulhar, no jeito como os ricos pensam, decidem, investem, agem e, principalmente, vivem. E já vou logo avisando, essa jornada não é sobre fórmula mágica, truque de marketing ou promessas milagrosas. É sobre mentalidade, sobre como pensar de um jeito que te puxa para cima. Um jeito que te faz parar de sobreviver e começar a construir algo grande, sólido, seu. A cada página você vai se ver desafiado
a largar velhas crenças, aquelas que te ensinaram sem nem perguntar se você queria. Vai sentir vontade de mudar, de agir diferente, de buscar mais. Porque quando você entende como a mente dos milionários funciona, o jogo muda, e muda para sempre. Então, se você está cansado de dar voltas e quer finalmente descobrir como os ricos pensam e o que eles fazem de diferente, esse livro foi feito para você. Mas só entra nessa viagem quem tiver coragem de encarar a própria mente de frente. Você vem? Porque eu te garanto. Depois dessa jornada, você nunca mais vai pensar pequeno. Parte 1. A estrutura mental dos ricos. Chegou a hora da gente mergulhar fundo no que eu chamo de fundação invisível da riqueza. Sabe aquele alicerce que ninguém vê, mas que sustenta tudo por trás do sucesso financeiro? Pois é, ele começa na cabeça. E não é qualquer pensamento, não. É uma estrutura mental poderosa que os ricos constroem tijolinho por tijolinho, com intenção, clareza e muita consciência. Enquanto a maioria está preocupada só com quanto ganha, com o próximo boleto ou com o salário do mês, os milionários, de verdade, estão focados em algo muito maior. Como a mente deles opera diante do dinheiro, das escolhas e das oportunidades. Eles treinam o olhar, moldam os pensamentos e cuidam das emoções como quem afia uma espada antes da batalha. Nessa primeira parte do livro, eu quero te mostrar como os ricos pensam nos bastidores. Quais são as crenças que guiam as decisões deles, como eles encaram desafios, o que eles evitam e no que eles apostam. Você vai entender que riqueza não é só questão de números. É uma forma de enxergar o mundo. E não se preocupe se, por enquanto, isso ainda parecer distante. Aos poucos, você vai perceber que também pode desenvolver essa estrutura mental. Porque, no fim das contas, mentalidade rica é algo que se aprende, se cultiva e se fortalece com prática. Então, prepara o terreno aí dentro. Porque a partir de agora, a gente vai desmontar velhos padrões, abrir espaço para o novo e construir, juntos, uma base sólida para sua transformação financeira. Bora abrir essa mente e começar a ver o mundo com os olhos de quem já entendeu o caminho da prosperidade. Porque, meu amigo, a mente dos ricos não é segredo, é código. E eu vou te mostrar como decifrar. Capítulo 1. Mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Vamos começar abrindo o jogo de verdade. A forma como você pensa define o que você vive. Parece simples, né? Mas é exatamente aí que mora um dos maiores segredos dos ricos. Eles não pensam como a maioria. Eles não agem no impulso do medo, nem vivem contando centavos com a mente presa na falta. Eles respiram abundância, mesmo quando ainda não têm tudo o que querem. Agora, olha só que curioso. Tem gente que ganha bem, mas vive apertado. E tem outros que, com pouco, conseguem crescer, investir, prosperar. Como isso é possível? A resposta está aqui, nesse capítulo. É tudo uma questão de mentalidade. E mais do que isso, é sobre qual dos dois lados da moeda você escolhe viver. O da abundância ou o da escassez. A mentalidade de escassez é traiçoeira. Ela te faz acreditar que nunca é suficiente, que se o outro tem, falta para você, que o sucesso é coisa de poucos privilegiados. Ela te prende num ciclo de comparação, medo e limitação. É tipo um filtro escuro nos olhos. Tudo parece difícil, distante e quase impossível. Já a mentalidade de abundância, essa é outra história. Ela abre caminhos, faz você enxergar oportunidades onde ninguém vê, te conecta com ideias, pessoas e movimentos que puxam você para cima. Quando você começa a pensar em abundância, é como se o mundo mudasse de cor. Você deixa de correr atrás do dinheiro e começa a andar lado a lado com ele, e é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. As diferenças entre essas
Duas formas de pensar, os efeitos que elas causam na sua vida financeira e, claro, como virar a chave para sair da escassez e viver a partir da abundância. Preparado para esse primeiro passo, porque olha, depois que você entende essa diferença, não tem mais como voltar a pensar pequeno. Bora crescer por dentro para refletir por fora? Então, vem comigo. Como os ricos enxergam oportunidades onde outros veem limites? Uma coisa que sempre me intrigou foi isso. Por que algumas pessoas olham para uma situação difícil e pensam, acabou, enquanto outras olham para o mesmo cenário e dizem, é agora? Sério? Parece que os ricos têm um tipo especial de visão, uma lente que transforma problemas em possibilidades, crises em chances e barreiras em pontes. E olha, se tem um exemplo que mostra isso na prática, é a história do bilionário Charles Koch. Charles não ficou rico da noite para o dia. Ele não herdou apenas uma empresa. Ele herdou uma oportunidade e transformou num império. Quando assumiu os negócios da família, o mercado era instável, a concorrência pesada e muita gente dizia que o modelo que eles usavam estava ultrapassado. Mas sabe o que ele fez? Ao invés de seguir o script dos outros, ele criou o próprio roteiro. Ele enxergou valor onde os outros viam problema. Investiu em inovação, educação dos colaboradores e na expansão para áreas que ninguém dava muita bola. Enquanto a maioria estava presa no medo, ele estava focado na visão. E foi isso que fez sua empresa, a Koch Industries, se tornar uma das maiores dos Estados Unidos, com presença em áreas que vão de energia até papel higiênico. O segredo? Mentalidade de oportunidade. Charlie sabia que o sucesso não dependia só dos recursos que ele tinha em mãos, mas da forma como ele usava aquilo. Ele viu possibilidades onde muitos teriam desistido. E isso, meu amigo, é um padrão entre os ricos. Eles não esperam o cenário perfeito. Eles criam oportunidades a partir do que têm, mesmo que pareça pouco. Onde os outros veem um muro, eles imaginam uma escada. Onde alguém vê o fim da linha, eles veem um novo começo. Então, a pergunta que fica é: você está treinando seu olhar para enxergar as portas que estão se abrindo ou só está focado nas que já se fecharam? Porque no fim das contas, o que diferencia quem enriquece não é só o que acontece com eles. É como eles escolhem enxergar o que acontece. E aí, bora afiar esse olhar. Porque acredite, oportunidade não falta. O que falta, às vezes, é a coragem de ver. A sabedoria dos milionários não é um bicho de 7 cabeças. Quer saber uma coisa que sempre me ajudou a entender melhor a mentalidade dos ricos? Exemplos reais e metáforas simples. Sério, não tem nada mais poderoso do que ver algo acontecendo na vida real e pensar, caramba, isso faz todo sentido. E quando a gente junta isso com metáforas que falam direto com o coração, aí, pronto. O aprendizado gruda na mente de um jeito que não sai mais. Por exemplo, pensa na mente como um solo fértil. Se você planta sementes boas, pensamentos positivos, ideias produtivas, visão de crescimento, você colhe frutos doces. Agora se planta medo, escassez, reclamação, vai nascer o quê? Espinho, pedra, terra seca. Os ricos, meu amigo, sabem escolher muito bem o que estão plantando no terreno da cabeça deles. Outro exemplo prático é o do Warren Buffett, o famoso investidor. Ele começou investindo bem pouquinho, ainda adolescente. Enquanto os outros gastavam tudo o que ganhavam, ele guardava, aprendia e reinvestia. Foi construindo tijolinho por tijolinho. E hoje, bem, ele é um dos homens mais ricos do mundo. Isso mostra que não é sobre quanto você ganha, e sim o que você faz com o que ganha. Quer mais uma imagem simples? Imagina sua mente como uma caixa de ferramentas. Quem vive na escassez só tem um martelo. Tudo que aparece, ele tenta resolver na força, no desespero, na pancada. Já quem tem mentalidade de riqueza tem um kit completo.
chave certa para cada problema e, mais importante, sabedoria para saber qual ferramenta usar e quando. Essas comparações e histórias reais não são só bonitinhas, não. Elas são formas de traduzir conceitos profundos em algo que a gente sente, visualiza e absorve de verdade. E é por isso que, ao longo desse livro, você vai encontrar muito disso. Porque quanto mais claro fica na cabeça, mais fácil fica aplicar na prática. No fim das contas, a sabedoria dos milionários não é um bicho de 7 cabeças. Ela só precisa ser explicada do jeito certo. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Descomplicando o caminho para você construir sua própria riqueza, começando por dentro. Bora nessa? Porque quando a mente entende, o corpo age. E o resultado? O resultado é mágico. Mude o final da história. Agora é a hora da virada. Sabe por quê? Porque de nada adianta entender tudo sobre mentalidade rica se lá no fundo seus pensamentos continuam puxando você para trás. E o pior, às vezes a gente nem percebe que está sendo sabotado pela própria mente. Então bora fazer juntos alguns exercícios simples e poderosos para identificar e começar a corrigir esses pensamentos limitantes que te impedem de crescer. Primeira coisa, pega um papel e uma caneta. Sério, escreve mesmo, porque quando a gente escreve, o cérebro registra de outro jeito. Agora anota aí, qual é a sua primeira reação quando pensa em dinheiro? Vem ansiedade, medo, culpa, ou já bate aquela sensação de isso não é para mim? Se alguma dessas apareceu, opa, sinal vermelho aceso. Esse pensamento pode estar te travando sem você nem notar. Agora, bora para o segundo exercício. Frases que você ouviu na infância. Lembra aí, dinheiro não traz felicidade, rico não entra no céu. Melhor ser pobre e honesto do que rico e corrupto. Reconheceu alguma? Pois é, essas frases são como sementes plantadas lá, atrás, e se você não questiona, elas continuam crescendo na sua mente até hoje. O que fazer com isso? Reescreva essas frases, mas de forma positiva. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade, vira. Dinheiro potencializa a felicidade de quem já é feliz. Rico não entra no céu, vira. Rico de verdade pode fazer o bem e transformar o mundo. Percebe a diferença? Quando você muda o roteiro, você muda o final da história. Terceiro exercício. Autoobservação no dia a dia. Quando surgir algum pensamento tipo, isso é muito caro para mim, ou eu nunca vou conseguir ganhar tanto, pare na hora. Respira fundo e pergunta para si mesmo, isso é um fato ou é só uma crença que eu aprendi e repeti tantas vezes que virou verdade? Porque, na real, muita coisa que a gente acredita é só repetição, não realidade. Por fim, um dos mais potentes. Todos os dias, se olha no espelho e fala em voz alta, eu estou mudando minha mentalidade. Eu mereço prosperar. Eu sou capaz de criar abundância na minha vida. Pode parecer bobo no começo, mas com o tempo seu cérebro começa a acreditar. E quando a mente acredita, tudo muda. Então, bora praticar? Porque pensamento limitante só tem poder enquanto fica escondido. Quando a gente traz para a luz, ele perde a força. E aí, qual vai ser o primeiro pensamento que você vai libertar hoje? Capítulo 2. O poder das crenças financeiras. Chegou a hora da gente conversar sobre algo que age silenciosamente, mas com uma força absurda na sua vida financeira. As suas crenças sobre dinheiro. Sim, aquelas ideias que você ouviu lá na infância, repetiu sem perceber, guardou no fundo da mente e hoje carrega como se fossem verdades absolutas. Só que talvez não sejam. Você já parou para pensar de onde vêm as coisas que você acredita sobre dinheiro? Tipo, ganhar dinheiro. É difícil. Quem tem muito dinheiro é ganancioso. Eu não nasci para ser rico. Pois é, essas frases, mesmo que pareçam inofensivas,
moldam suas decisões, seus comportamentos e até seus resultados. É como se fossem raízes invisíveis que te prendem num mesmo lugar sem você entender por quê. E o mais doido, a maioria dessas crenças nem são suas de verdade. Foram passadas por familiares, professores, vizinhos, novelas, igreja, enfim, por um monte de gente que também aprendeu errado. E aí a gente cresce com medo de enriquecer, com culpa de querer mais e com vergonha de prosperar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Crença não é sentença. É só uma história que você contou para si mesmo tantas vezes que virou lei. E foi aprendida, pode ser desaprendida. É aqui que começa o seu poder, quando você entende que pode questionar, ressignificar e substituir essas ideias por pensamentos que te puxam para cima. Nesse capítulo, a gente vai mergulhar fundo nesse universo escondido da mente. Vamos identificar as crenças que estão sabotando o seu crescimento. E mais que isso, vamos criar novas crenças financeiras que te impulsionam na direção da riqueza verdadeira. Então prepara o coração e a mente, porque vem aí uma limpeza mental daquelas. E quando essas velhas crenças caírem por terra, você vai se sentir leve, forte e pronto para conquistar o que é seu por direito. Bora reescrever sua história financeira, começando pelas ideias que moram aí dentro? Porque, olha, mudar suas crenças é o primeiro passo para mudar sua vida inteira. As vozes da infância que ainda mandam na sua vida financeira. Você já parou para pensar que muita coisa que você acredita sobre dinheiro nem foi você que escolheu acreditar? Pois é. A verdade é que a maioria de nós carrega um monte de ideias que foram plantadas na nossa cabeça lá na infância, sem a gente perceber. E o mais louco, essas ideias continuam mandando na nossa vida financeira até hoje. Tipo uma voz escondida, no fundo da mente, dando ordem sem ser notada. Quando você era criança, talvez tenha ouvido frases como: dinheiro não dá em árvore. Quem nasce pobre morre pobre. Melhor ter pouco e ser honesto. Se melhorar, estraga. E por aí vai. Na hora parece que não faz muito efeito, né? Mas com o tempo, essas frases viram crenças profundas, que moldam o jeito que você vê o mundo, lida com o dinheiro e até define o que acha que merece ou não na vida. É como se fossem raízes invisíveis segurando o seu crescimento, mesmo quando você está se esforçando para prosperar. O mais injusto é que essas crenças vêm de pessoas que a gente ama. Pais, avós, tios, professores. Eles não fizeram por mal, claro. Repassaram aquilo que também aprenderam. Só que agora a pergunta que precisa ser feita é: essas ideias ainda fazem sentido para mim? Porque se não fazem, tá mais do que na hora de trocar esse programa mental por algo novo. A boa notícia é que você não precisa continuar preso a essas vozes do passado. A mente é maleável e tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas primeiro é preciso reconhecer essas crenças escondidas, dar nome a elas e aí sim começar a reprogramar. Então, bora fazer esse trabalho juntos? Porque olha, quando você silencia essas vozes antigas e começa a ouvir a sua própria verdade, um novo mundo se abre na sua frente e ele é abundante pra caramba. A chave dos ricos. Usam o dinheiro como martelo, não como troféu. Quer saber uma coisa que eu aprendi observando gente rica de verdade? Eles não correm atrás do dinheiro como se fosse o prêmio final. Para eles, dinheiro não é o troféu da corrida. É a ferramenta que eles usam para construir o que realmente importa. E olha, essa mudança de visão faz toda a diferença no resultado final. Enquanto muita gente vive dizendo: quando eu tiver dinheiro, aí sim vou ser feliz, os ricos pensam diferente. Eu uso o dinheiro para acelerar minha missão, ajudar mais pessoas e viver com liberdade. Ou seja, o foco deles não é no dinheiro em si, mas no que ele permite fazer. E isso muda tudo. Porque quando você vê o dinheiro como um fim,
Você se apega, fica ansioso, se perde na vaidade. Agora, quando você enxerga ele como um meio para realizar coisas maiores, o peso some. O dinheiro vira parceiro, não patrão. Ele trabalha para você, não o contrário. Os ricos não acumulam só por status. Eles investem, multiplicam, distribuem, reinvestem. Eles compram tempo, não só bens. Compram paz, liberdade, possibilidades. E tudo isso nasce de uma crença simples, mas poderosa. Dinheiro é uma alavanca, não uma muleta. O problema é que, desde pequenos, a maioria de nós aprendeu a ver o dinheiro como o objetivo final. A gente foi ensinado que ter muito é sinônimo de sucesso, mas ninguém explicou o mais importante, para quê? E aí, quando a grana vem, muita gente se perde no caminho, porque nunca parou para pensar no propósito disso tudo. Então, se eu puder te dar uma virada de chave agora, seria essa. Comece a ver o dinheiro como ferramenta, não como destino. Use ele para construir, para crescer, para servir, para viver. Porque quando você pensa como os ricos, o dinheiro começa a vir com mais leveza e para ficar. E aí, você vai continuar correndo atrás do troféu ou já entendeu que o poder está na ferramenta que está nas suas mãos? Atualize o sistema. Como reprogramar sua mente e virar o jogo. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso. A mente da gente funciona como um sistema operacional, igualzinho o computador. Se você está rodando um programa velho, cheio de bug e limitação, não adianta querer resultado novo. Vai travar, vai repetir erro, vai viver no mesmo ciclo. Agora, a boa notícia. Dá para atualizar esse sistema. Dá para reprogramar a mente. E o melhor de tudo é que você não precisa nascer em berço de ouro ou ter uma mega educação para isso. Basta querer de verdade, se abrir para o novo e, claro, ter disciplina para praticar. A primeira coisa que eu fiz foi observar meus próprios pensamentos. Parece simples, mas não é. A gente pensa o tempo todo sem perceber. E quando comecei a prestar atenção, descobri que eu era meu maior sabotador. Sempre vinha aquela voz dizendo, isso é difícil demais, isso não é para você. Cuidado, pode dar errado. E aí já viu, a mente trava e a vida também. O segundo passo foi trocar esses pensamentos por versões mais fortes e positivas. Sempre que aparecia uma frase limitante, eu rebatia. Tipo assim, isso não é para mim, virava. Se alguém já conseguiu, eu também posso. Parece bobagem. Mas aos poucos, a mente vai entendendo que tem um novo comando no volante. Outra coisa que me ajudou muito foi criar afirmações diárias. Eu escrevia frases simples no presente, como se já fossem verdade, tipo, eu sou merecedor de abundância. O dinheiro flui com facilidade para minha vida. Minha mente é rica e poderosa. E repetia todo dia. De manhã, à noite, no banho, no espelho, onde fosse. A repetição vai regravando o sistema. E não posso esquecer da visualização criativa. Todo dia eu fechava os olhos e me imaginava vivendo a vida que eu queria. Sentia a emoção, o cheiro, o cenário, tudo. Quanto mais real parecer, mais o cérebro acredita. E o cérebro acredita no que você alimenta. Reprogramar a mente é um processo, não um botão mágico. Mas se você seguir firme com consistência, os resultados começam a aparecer, dentro e fora. E aí, quando você menos espera, está agindo, decidindo e atraindo como quem já nasceu para isso. Então, se sua vida está travada, talvez seja só questão de atualizar o sistema mental. E aí, bora instalar um novo pensamento aí dentro e começar a mudar tudo, porque no fim das contas, quem muda a mente, muda tudo. Capítulo 3. A linguagem secreta dos milionários. Você já percebeu que os milionários falam diferente? Não estou dizendo só de termos técnicos ou palavras chiques, não. Estou falando de algo mais sutil, mais profundo.
uma linguagem interna e externa que molda a forma como eles pensam, sentem e se relacionam com o dinheiro. E olha, isso faz uma diferença danada nos resultados. A real é que o jeito que você fala revela como você pensa, e como você pensa determina como você age. E claro, como você age define os seus resultados. Simples assim. E é por isso que nesse capítulo a gente vai explorar essa tal linguagem secreta que os ricos usam, muitas vezes sem nem perceber, para programar o próprio sucesso. Eles não dizem, tá difícil, dizem, tá desafiador, mas vou encontrar uma saída. Eles não falam, isso é caro, dizem, como posso gerar mais valor para conquistar isso? Eles não reclamam do problema, eles se concentram na solução. É tipo uma programação verbal e mental que transforma obstáculos em escadas. Eles sabem o poder das palavras e usam isso a favor deles todos os dias. E o melhor, você também pode aprender a falar como eles. E quando eu digo falar, é com os outros e com você mesmo, viu? Porque o seu diálogo interno, aquele que ninguém escuta, mas que você repete todo santo dia, é o que constrói ou destrói sua realidade financeira. E é justamente nesse ponto que a mágica começa a acontecer. Então se prepara, porque aqui a gente vai desmontar velhos discursos, virar frases de ponta cabeça e criar um novo vocabulário. Um vocabulário que abre portas, atrai oportunidades e te coloca na mesma frequência dos que já chegaram lá. Bora aprender a usar a linguagem dos milionários? Porque depois que você muda a forma de se expressar, meu amigo, a vida começa a te responder de um jeito completamente diferente. O jeito discreto e poderoso, como os ricos falam de dinheiro todo dia. Já percebeu que os ricos não falam de dinheiro da mesma forma que a maioria das pessoas? Eles não reclamam da fatura, não vivem dizendo tá tudo caro, nem ficam contando moedinhas no fim do mês. Pelo contrário, a forma como eles pensam e falam sobre dinheiro no dia a dia é leve, estratégica e, pasme, até meio silenciosa. Eles tratam o dinheiro como parte natural da vida, não como um peso ou tabu. Enquanto a maioria vê o dinheiro como um problema, os ricos veem como uma ferramenta de construção, uma ponte para a liberdade e um meio para realizar grandes ideias. Um exemplo que me marcou muito foi o do bilionário Sheldon Adelson. Muita gente só lembra dele pelos cassinos em Las Vegas, mas o que quase ninguém sabe é que ele começou vendendo jornais aos 12 anos. E mesmo depois de bilionário, o que ele dizia sobre dinheiro nunca foi sobre ostentação. Ele falava de gerar empregos, expandir negócios e transformar setores inteiros. Para Sheldon, o dinheiro servia para construir algo maior que ele mesmo. E olha que interessante, ele não usava palavras do tipo tô rico, eu sou poderoso ou quero mais grana. Ele falava em impacto, crescimento, visão, legado. E aí a gente entende que a mentalidade dele já estava anos-luz à frente, muito além do saldo bancário. No dia a dia, essa galera não perde tempo discutindo boletos. Eles falam sobre investimentos, soluções, estratégias, criação de valor. Eles se perguntam, como posso fazer meu dinheiro trabalhar por mim? O que posso aprender hoje que vai me render mais amanhã? Qual o próximo passo para escalar meus resultados? E mais importante ainda, eles evitam frases de escassez como isso é impossível, nunca vou conseguir, ou isso é coisa para milionário. Para eles, tudo é possível com estratégia, paciência e ação certa. Então, se você quer pensar como rico, começa observando como você fala sobre o dinheiro no dia a dia. Suas palavras revelam seu padrão mental. E se você muda o discurso, você muda o jogo. Bora começar a falar com mais consciência e propósito? Por quê? No fim, quem fala como milionário, age como milionário e atrai resultados de milionário. Cuidado com o que você diz,
porque o que você diz te molda. Você já reparou como algumas palavrinhas soltas no dia a dia parecem inofensivas, mas no fundo estão moldando tudo o que você pensa, sente e faz? Pois é, eu também demorei para perceber isso. Mas quando caiu a ficha, foi tipo um clique na mente, daqueles que fazem a gente repensar até como pede um cafezinho. A real é que as palavras que você repete com frequência viram comandos para o seu cérebro. É como se, sem perceber, você fosse se programando com base no que diz. E aí começa o perigo. Sabe quando você fala, sou péssimo com dinheiro? Pronto, o cérebro entende isso como verdade absoluta e começa a te sabotar. Ou quando solta um, isso não é para mim? Lá vai sua mente limitar tudo de bom que poderia acontecer. São frases pequenas, mas com um poder gigante de travar sua vida. Por outro lado, quem usa palavras de expansão abre caminhos. Já viu como gente rica fala de dinheiro? É tudo investimento, oportunidade, crescimento, valor, liberdade. Você quase nunca ouve um não dá, tá difícil, tô lascado, porque eles sabem que isso afeta diretamente a forma como pensam e agem. E não é só com o dinheiro não, viu? A forma como você fala sobre si mesmo, sobre o tempo, sobre os outros, vai moldando seus comportamentos sem que você perceba. Tipo um GPS mental que só funciona com o que você alimenta. Então, fica aqui um convite. Comece a observar o que você diz no automático. Troca o tô quebrado por tô organizando minhas finanças. Troca o nunca consigo por tô aprendendo a conseguir. Muda o tom, muda a frase, muda a energia. Porque olha, quando a palavra muda, a atitude muda. E quando a atitude muda, o resultado vem. No fim das contas, as palavras são como sementes. O que você planta com a boca, colhe com a vida. Então, bora escolher com mais carinho o que anda saindo da sua? Vai por mim. Falar com consciência é um dos primeiros passos para pensar como rico e viver como tal, desbloqueando o vocabulário dos ricos, palavras que abrem portas. Sabe quando você muda uma palavrinha e parece que tudo ganha outro sentido? Pois é, com dinheiro é assim também. O jeito que você fala sobre grana revela e reforça o jeito que você pensa. E acredite, um novo vocabulário financeiro pode mudar completamente a forma como você lida com suas finanças. Durante muito tempo, eu falava as mesmas coisas que todo mundo. Isso é caro demais. Dinheiro não dá para nada. Eu sou ruim com números. E o pior, eu acreditava nisso tudo como se fosse verdade eterna. Mas aí um dia, ouvindo uma palestra de um investidor famoso, ele disse com todas as letras: se você quer resultados diferentes, comece pelo que sai da sua boca. E foi como levar um tapa com luva de palavras. Na hora eu pensei, preciso ativar um novo vocabulário financeiro na minha vida. Troquei o caro demais por como posso fazer para pagar isso? Com inteligência? Troquei o não dá por o que eu preciso aprender para conseguir. Troquei o tô duro por tô reorganizando minhas finanças. E adivinha? Minhas atitudes começaram a mudar junto. Palavras como investimento, ativo, liberdade. Financeira, rentabilidade, prosperidade, mentalidade rica, multiplicação, fluxo de caixa, que antes pareciam coisa de outro planeta, passaram a fazer parte do meu dia a dia. E quanto mais eu falava, mais eu entendia. E quanto mais eu entendia, mais o dinheiro começou a fluir de um jeito diferente. Não é só questão de falar bonito, não. É questão de reprogramar sua mente pelo som da sua própria voz. Quando você ativa esse novo vocabulário, seu cérebro começa a operar num novo nível. As ideias se alinham, a confiança cresce e as decisões financeiras ficam mais inteligentes, mais conscientes e muito mais estratégicas. Então, se você quer sair da velha escassez e entrar no mundo da abundância, comece pelo vocabulário, porque a linguagem molda sua realidade.
E aí, bora falar como quem nasceu para prosperar, porque quando você fala como rico, a vida começa a te escutar diferente. Parte 2. A inteligência financeira na prática. Beleza, agora que a gente já deu aquela faxina na mente, que tal botar a mão na massa? Porque de nada adianta pensar como os ricos se você não age como eles também. É aqui que o jogo começa a ficar ainda mais interessante. Vamos transformar conhecimento em atitude, ideia em movimento e mentalidade em resultado. Nessa segunda parte do livro, o papo vai ser direto ao ponto. Como colocar a inteligência financeira para funcionar no dia a dia. E não precisa ser nenhum gênio da matemática ou economista de terno e gravata. O que você precisa é de clareza, simplicidade e ação consistente. A verdade é que a maioria das pessoas sabe que precisa cuidar melhor do dinheiro, mas não faz ideia por onde começar. E aí entra o que eu chamo de apagão prático. A mente até entendeu que quer prosperar, mas o corpo continua gastando sem pensar, ignorando os números e deixando o futuro para depois. Mas aqui não tem enrolação. A gente vai falar de hábitos, decisões inteligentes, organização financeira, investimentos, liberdade e, claro, como fazer o dinheiro trabalhar por você. Tudo isso com exemplos reais, linguagem simples e aquele empurrãozinho que todo mundo precisa para sair da zona de conforto. Porque, no fim das contas, não é sobre quanto você ganha. É sobre o que você faz com o que ganha. É sobre acordar todos os dias, sabendo que cada escolha financeira está te levando para mais perto ou mais longe da vida que você quer. Então bora, porque agora é a hora de parar de só pensar como rico e começar a agir como um. Capítulo 4. Os hábitos que enriquecem. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra é o seguinte: não é o que você faz de vez em quando que muda a sua vida, é o que você faz todo santo dia. E isso vale, e muito, quando o assunto é dinheiro. A maioria das pessoas acha que enriquecer tem a ver com um grande golpe de sorte, uma herança inesperada ou um negócio que explode do nada. Mas na real, riqueza é construída no detalhe, na rotina, no hábito. Os ricos sabem disso. Eles não ficam dependendo de motivação. Eles criam sistemas, criam rituais, fazem o que precisa ser feito mesmo quando não estão afim. E é por isso que, com o tempo, eles colhem resultados gigantes com ações pequenas e consistentes. Neste capítulo, a ideia é bem clara: te mostrar os hábitos que enriquecem de verdade. Aqueles que ninguém vê no Instagram, mas que fazem toda a diferença por trás das cortinas, desde como eles lidam com o dinheiro no café da manhã até o jeito que se preparam para dormir. E pode apostar, tudo é pensado, tudo tem intenção. O mais incrível, você não precisa mudar tudo da noite para o dia. Começar com um hábito simples já é o suficiente para virar a chave. Um novo olhar sobre seus gastos, um momento para anotar o que entra e sai, uma leitura diária sobre finanças, um compromisso com você mesmo. Essas pequenas escolhas se acumulam e, de repente, a vida começa a mudar. Então se prepara, porque o que vem agora não é teoria, é prática. É o passo a passo que separa o quero ser rico do tô construindo minha riqueza todos os dias. Bora descobrir juntos quais hábitos constroem fortuna de verdade? Porque, olha, a riqueza não nasce de um dia bom. Ela nasce de dias comuns, bem vividos, por trás da fortuna, a rotina invisível dos ricos. Muita gente olha para os milionários e pensa, nossa, que sorte ele deu. Ou então, queria ter a vida que esse cara tem. Mas o que pouca gente vê é o que acontece por trás das câmeras, na rotina silenciosa e constante que eles seguem todos os dias. E olha, não tem mágica. Tem disciplina, leitura, foco e uma visão de longo prazo que impressiona. Os ricos acordam cedo,
Mas não só para postar foto bonita. Eles têm propósito, sabem exatamente o que querem construir. Cada manhã é uma chance de crescer mais um pouco. E não, eles não acordam inspirados todo dia, só que fazem mesmo assim. Isso é o que separa quem deseja de quem constrói. Uma coisa que aprendi, observando essas mentes milionárias, é que eles leem o tempo todo. Livros, relatórios, biografias, números. Eles alimentam a mente com ideias grandes, estratégias, referências, porque sabem que quanto mais você aprende, mais preparado fica para decidir, agir e multiplicar. Outro ponto forte é o foco absurdo que essa galera tem. Enquanto a maioria está pulando de ideia em ideia, distraído com redes sociais ou querendo resultado imediato, os ricos estão ali, concentrados, fazendo o básico bem feito, repetindo o que funciona, melhorando um pouco por dia e, claro, eles jogam o jogo pensando anos à frente. Enquanto uns desistem porque o retorno não veio rápido, eles continuam plantando porque sabem que a colheita vem. Não vivem só do agora, vivem com os olhos no futuro. Não vivem de impulso, vivem de intenção. Então, se você quer mesmo transformar sua realidade financeira, começa olhando para sua rotina. O que você faz todos os dias está te aproximando ou te afastando da vida que sonha. Porque no fim, a rotina dos ricos não é feita de luxo, é feita de escolhas conscientes que se repetem até virarem resultados. E isso, meu amigo, está ao alcance de qualquer um disposto a começar. O poder das coisinhas, como pequenos hábitos, criam grandes resultados financeiros. Você já ouviu aquela frase, de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é, no mundo das finanças, essa frase é ouro puro. A maioria das pessoas acha que para enriquecer precisa fazer algo gigante, extraordinário, fora da curva. Mas a verdade é outra. São os pequenos hábitos, feitos com constância, que constroem fortunas silenciosas. Quer ver um exemplo simples? Guardar $5 por dia pode parecer besteira, mas faz as contas aí. Em um mês são 150, em um ano 1.800, em 10 anos com juros pode virar uma bolada. E tudo começou com um café que você deixou de comprar ou uma besteirinha que você escolheu não gastar. Eu comecei assim, anotando tudo que eu gastava, sem julgamento, só para entender para onde meu dinheiro estava indo. No começo, foi até meio chato, confesso. Mas quando vi o quanto eu gastava em coisinhas inúteis, fiquei chocado. E foi aí que veio a virada. Transformei o hábito de anotar em uma prática diária, e isso mudou completamente minha relação com o dinheiro. Outro hábito poderoso, ler um pouquinho por dia sobre finanças. Pode ser uma página de um livro, um artigo, um vídeo. O importante é alimentar sua mente com ideias novas. Porque, olha, quanto mais você aprende, mais esperto você fica com o seu dinheiro. Ah, e tem também o clássico que funciona, pagar-se primeiro. Todo mês, antes de pagar qualquer conta, separe um valor, por menor que seja, para você. Esse simples hábito cria um efeito dominó positivo na sua vida financeira. É tipo dizer para sua mente, eu sou prioridade. O segredo está aí, repetição. Consistência e intenção. Não importa o tamanho do passo, o que importa é a direção. Porque, no fim das contas, é melhor avançar 1% por dia do que continuar parado, esperando o momento perfeito. Então, se você quer ver grandes resultados lá na frente, começa hoje com um hábito pequeno. Porque esses hábitos, quando feitos com coração e foco, valem mais do que qualquer fórmula mágica. E aí, qual vai ser o seu primeiro passo? Capítulo 5. Educação financeira não é uma opção, é um compromisso. Vamos falar a real? Se tem uma coisa que mudou minha vida de verdade, foi quando eu entendi que educação financeira não é um luxo, nem uma matéria chata que a escola esqueceu de ensinar. É um compromisso diário com a minha liberdade, com o meu futuro e com
A vida que eu quero construir. Durante muito tempo, eu achava que saber mexer com dinheiro era só para economista, contador ou gente rica. Eu via os números e já dava aquele bug na cabeça. Mas um dia caiu a ficha. Se eu não aprender a cuidar do meu dinheiro, vou passar a vida inteira sendo controlado por ele. E, cara, isso foi um soco de realidade. A partir dali, fiz um pacto comigo mesmo. Me tornar financeiramente consciente. Não para virar um expert, mas para não ser mais refém do que eu não entendo. Porque se você parar para pensar, o dinheiro está envolvido em tudo. Sonhos, escolhas, relacionamentos, saúde, tempo, liberdade. E se ele influencia tanta coisa, por que a gente ainda trata isso como um assunto secundário? A grande virada é quando você começa a ver a educação financeira como um estilo de vida. É escolher entender o básico antes de gastar. É decidir guardar antes de comprar. É se comprometer a aprender um pouquinho por dia, mesmo que ninguém te cobre isso. E, principalmente, é parar de deixar o destino do seu dinheiro na mão dos outros. Então, se você está aqui lendo esse capítulo, já te dou os parabéns, porque isso mostra que você está assumindo o controle. Está se comprometendo com a sua evolução financeira. E acredite, isso te coloca anos-luz à frente de quem ainda vive no modo automático. Bora seguir juntos nessa jornada? Porque de agora em diante, a sua liberdade começa com uma decisão. Se educar financeiramente, custe o que custar. Eles estudam dinheiro, como quem estuda a própria liberdade. Quer saber um dos maiores segredos que eu descobri sobre gente rica? Eles estudam dinheiro o tempo todo, tipo de verdade. Mesmo depois de já terem conquistado milhões, continuam aprendendo, lendo, ouvindo, se atualizando, como se fossem eternos alunos da grana. E aí eu te pergunto, se quem já tem muito ainda estuda, por que a gente que está construindo ainda insiste em ignorar? Os ricos entendem que dinheiro é um jogo de estratégia, não de sorte. E para jogar bem, tem que conhecer as regras, os atalhos, os perigos e as oportunidades. Eles devoram livros, analisam mercados, assistem documentários, participam de eventos e, principalmente, fazem perguntas o tempo todo. Nunca acham que sabem demais. Eu lembro da primeira vez que ouvi um bilionário dizendo que lia 3 horas por dia sobre negócios e finanças. Na hora, meu queixo caiu. Pensei, ué, o cara já tem tudo, pra que isso? Mas depois entendi. É exatamente por isso que ele tem tudo, porque ele nunca parou de aprender. Enquanto muita gente gasta horas assistindo fofoca, série ou rolando feed, os ricos estão alimentando a mente com conteúdo que expande. Eles estudam não só para ganhar mais, mas para preservar, proteger, multiplicar e tomar decisões melhores. Porque eles sabem, dinheiro mal administrado não respeita ninguém. E não precisa começar com nada difícil, não. Às vezes, um vídeo no YouTube, um livro simples, uma conversa com alguém mais experiente já muda tudo. O importante é ter essa mentalidade de aluno eterno, de quem sabe que sempre dá para aprender mais um pouco. Então, se você quer mesmo entrar no jogo da riqueza, já pega essa chave. Estude dinheiro como quem estuda a si mesmo, porque no fim das contas é isso que ele é. Um reflexo da sua mente, das suas escolhas e do seu conhecimento. Bora aprender com quem já chegou lá? Porque quem estuda dinheiro com frequência atrai ele com naturalidade. Gastar ou investir? A resposta muda tudo na sua vida. Você já parou para pensar que a forma como a gente usa o dinheiro diz muito sobre o rumo que nossa vida está tomando? Pois é, tem uma diferença enorme, mas enorme mesmo, entre gastar e investir. E entender isso pode ser o divisor de águas entre viver no aperto ou construir liberdade. Durante muito tempo, eu achava que era tudo a mesma coisa. Comprava um monte de coisa achando que estava investindo em mim. Só que depois eu percebia que aquilo nem fazia sentido, nem trazia retorno, e pior, me deixava mais perto do vermelho. Foi aí que caiu a ficha.
Gastar é quando o dinheiro vai e não volta. Investir é quando ele vai e volta maior. Gastar é comprar roupa que você nem usa. É trocar de celular só para ter o mais novo. É pedir delivery sem pensar. É gratificação instantânea que some rapidinho. Agora investir... investir é outra vibe. É colocar dinheiro num curso que vai te gerar mais renda. É aplicar num fundo, numa ação, numa ideia. É gastar com propósito e visão de futuro. Os ricos já sacaram isso faz tempo. Eles não veem dinheiro como algo para simplesmente consumir, mas para construir. Eles investem tempo, energia e grana em tudo que pode dar retorno. Conhecimento, conexões, negócios, saúde, experiências transformadoras. Nada é por impulso. Tudo tem intenção. E olha, não precisa ser rico para começar a investir. Você pode começar agora com o que tem. Investir $10 num livro, por exemplo, pode valer mais do que gastar 50 num jantar que você nem lembra no dia seguinte. É tudo questão de escolha e consciência. Então, da próxima vez que for usar seu dinheiro, respira fundo e pergunta: isso aqui vai me dar retorno ou vai sumir na próxima esquina? Essa pergunta simples pode te livrar de muita furada. Porque, no final das contas, quem sabe a diferença entre gastar e investir? Vive com mais leveza, mais inteligência e, claro, com mais dinheiro sobrando. O kit de sobrevivência financeira. Leituras, cursos e práticas que mudam tudo. Se você está mesmo comprometido com sua evolução financeira, não dá mais para andar no escuro. E quando eu falo isso, não estou dizendo para você virar um economista ou passar o dia vendo gráfico. O que você precisa é de conteúdo certo, na medida certa, do jeito que dá para aplicar no dia a dia. Para começar, deixa eu te dar umas dicas de leitura que mudaram minha cabeça de um jeito que até hoje me acompanham. O clássico dos clássicos, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Esse livro me fez enxergar o dinheiro de um jeito que a escola nunca ensinou. Se você ainda não leu, coloca no topo da lista. Outro que eu amo indicar é Os Segredos, da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É leitura direta, simples e com aquelas porradas de realidade que a gente precisa levar. Tem também o Homem Mais Rico da Babilônia, que ensina princípios antigos e poderosos com histórias que grudam na cabeça. Agora, sobre cursos. Não precisa gastar uma fortuna, tá? Hoje em dia, tem plataformas como YouTube, Hotmart, Udemy e até cursos gratuitos da própria CVM, para quem quer entender sobre investimentos. O importante é começar. Começa pequeno com um curso de 1 hora, só para entrar no ritmo. O resto vem. E para fechar, algumas práticas simples que você pode aplicar hoje mesmo. Anote tudo que você gasta. Pode ser no papel, no app, onde quiser. Só de anotar, sua consciência financeira já melhora. Defina um dia da semana para olhar suas finanças. Eu chamo de Dia do Dinheiro. É rapidinho e muda tudo. Escute podcasts sobre finanças enquanto faz outras coisas, tipo lavando louça, caminhando, dirigindo. O conteúdo vai entrando sem esforço. Tenha metas financeiras claras. Não adianta só dizer, quero juntar dinheiro. Tem que ter valor, prazo e propósito. A verdade é que educação financeira não precisa ser chata, complicada ou distante. Ela só precisa ser constante. E quando você se alimenta todos os dias com um pouquinho de conhecimento, a sua mentalidade vai mudando devagarzinho, até você perceber que já virou outra pessoa. Bora montar seu próprio arsenal de conhecimento? Porque, olha, quem aprende todo dia, lucra para o resto da vida. Capítulo 6. Tomada de decisão com mente fria. Chegou a hora de falar de uma das coisas mais importantes e mais ignoradas na vida financeira: a forma como você toma decisões. Sim, porque não adianta nada ter informação, estudar, fazer planos e, na hora H, decidir com o coração na mão e a cabeça no fogo. Já passei por isso e, olha, decisão no impulso é receita certa para arrependimento.
O que os ricos fazem de diferente? Eles tomam decisão com mente fria, com clareza, estratégia e principalmente com calma. Enquanto a maioria está se deixando levar por medo, ansiedade ou aquela euforia do "vou resolver isso agora", eles respiram, analisam, calculam e só depois agem. E é por isso que acertam mais, erram menos e crescem mais rápido. Eu mesmo já fiz várias besteiras no calor da emoção. Investimento errado, compra por pressão, empréstimo por impulso. Tudo porque deixei a emoção no banco do motorista e joguei a razão no porta-malas. Resultado? Prejuízo, estresse e aquela famosa frase: "Por que eu fui fazer isso?" Mas, quando você aprende a desligar a emoção na hora de decidir, tudo muda. Você começa a pensar como um estrategista, não como alguém que está apagando incêndio. E isso vale para tudo. Comprar algo, trocar de emprego, fazer um investimento ou até dizer sim ou não para uma parceria. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como desenvolver esse autocontrole, como reconhecer quando a emoção está querendo assumir o volante e como você pode treinar sua mente para escolher com mais consciência e segurança. Porque no fim das contas, quem decide bem prospera com mais leveza. Bora aprender a pensar com calma, agir com firmeza e colher os frutos de quem sabe esperar o momento certo? Porque, meu amigo, decisão com mente fria é uma das armas secretas dos milionários. Coração no lugar, cabeça no comando, como os ricos evitam decisões emocionais. Se tem uma coisa que aprendi observando gente rica de verdade, é que eles não deixam o emocional atropelar as decisões financeiras. Enquanto muita gente decide no calor do momento, empolgada ou apavorada, os ricos fazem o contrário, seguram a onda, respiram fundo e pensam com clareza antes de agir. E olha, não é que eles não sintam medo, raiva, ansiedade, sentem sim, igualzinho a gente. A diferença é que eles não tomam decisões importantes quando estão com o coração acelerado. Eles sabem que emoção é tipo neblina. Se você dirige no meio dela, pode acabar batendo feio. Quer ver um exemplo simples? Enquanto uma pessoa comum vê uma promoção relâmpago e corre para gastar o que não tem, um milionário analisa: eu realmente preciso disso? Ou estou só sendo levado pela emoção do momento? Parece bobeira, mas essa pergunta já salvou muita conta bancária de ir para o buraco. Eles também não decidem nada importante no meio do caos. Se o mercado está em queda, eles não saem vendendo tudo em pânico. Se algo dá errado, eles não vão no impulso de tentar resolver na marra. Eles esperam, observam, estudam. E só depois, com a cabeça fria, agem com estratégia. Um truque que aprendi com eles e uso até hoje. Nunca decida nada no meio de uma emoção forte. Nem se for alegria. Dá um tempo. Dorme com a ideia. Conversa com alguém de fora. Escreve no papel. Acredite, uma decisão adiada com consciência vale mais do que uma atitude apressada com arrependimento. No fim das contas, o segredo dos ricos não está só no que eles fazem com o dinheiro, mas em como eles escolhem o momento certo de agir. Eles tratam as decisões como peças de um jogo inteligente, e não como resposta para um impulso passageiro. Então, da próxima vez que a emoção bater forte e a tentação de decidir na hora aparecer, lembra disso. Os ricos deixam a emoção e o passar e deixam a mente comandar. E é assim que eles protegem o patrimônio e multiplicam o que têm, sem se perder no calor da hora. Cabeça no lugar, bolso no controle, a fórmula dos que vencem por dentro e por fora. Sabe quando a gente ouve por aí que dinheiro é emocional? Pois é, isso não é papo de coach, é verdade pura. Não adianta nada ter planilha, aplicativo, curso de investimento, se você não tem o principal, autocontrole emocional para lidar com o dinheiro na vida real. A grande sacada dos ricos é que eles unem duas forças poderosas: inteligência emocional + inteligência financeira.
Eles sabem que uma sem a outra é como ter um carro potente sem volante, ou um mapa sem saber dirigir. De que adianta entender tudo sobre finanças se na primeira crise você entra em pânico e toma uma decisão que destrói tudo? A verdade é que dinheiro e emoção andam lado a lado o tempo inteiro. Seja na hora de gastar, investir, negociar ou planejar, suas emoções estão ali, quietinhas ou gritando dentro de você. E se você não aprender a observar, reconhecer e administrar o que sente, vai acabar deixando a emoção no banco do motorista. E aí, meu amigo, o caminho não costuma ser bom. Os ricos aprenderam a usar o emocional a favor. Eles sabem quando estão agindo por impulso. Eles entendem quando o medo é só um sinal de alerta, não um freio. E, acima de tudo, sabem manter o foco mesmo quando as emoções estão tentando sabotar. Isso é inteligência emocional na prática. E quando essa inteligência se junta com a parte técnica, saber planejar, poupar, investir, multiplicar, aí sim nasce o combo que muda tudo. É o equilíbrio entre mente e coração, razão e intuição, paciência e atitude. Quem consegue isso, cresce de forma sólida, sem se perder no caminho. Então, se você quer realmente evoluir, começa a trabalhar os dois lados. Leia sobre finanças, sim, mas também aprenda sobre você, sobre seus gatilhos, seus medos, seus padrões, porque quanto mais você se entende, melhor você cuida do que tem. No fim das contas, quem domina a emoção, domina o dinheiro. E quando os dois andam juntos, o sucesso não é só possível, é questão de tempo. Escolhas que enriquecem, técnicas simples para decidir bem com o dinheiro. Se tem uma coisa que faz toda a diferença na vida financeira, é saber tomar boas decisões. Não estou falando de acertar sempre, até porque ninguém acerta o tempo todo, mas sim de ter consciência, clareza e estratégia na hora de mexer com o seu dinheiro. E a boa notícia, isso é algo que a gente pode aprender e treinar, igual academia. A primeira técnica que me salvou várias vezes é a famosa: espera 24 horas antes de decidir. Pode parecer bobo, mas é poderoso. Se bateu vontade de comprar, investir ou gastar, respira. Espera um dia. Dá tempo do impulso passar e da razão entrar em cena. Muitas vezes, o que parecia urgente já não faz sentido no dia seguinte. Outra coisa que uso muito é o checklist da decisão financeira. Sempre me pergunto: isso vai me aproximar dos meus objetivos ou me afastar? É uma necessidade ou só um desejo momentâneo? Existe uma opção mais inteligente. Só de responder isso com sinceridade já evito um monte de cilada. Também gosto de usar a técnica do valor por hora trabalhada. Pensa comigo, se algo custa R$ 500 e você ganha R$ 25 por hora, isso representa 20 horas do seu esforço. Vale a pena mesmo trocar 20 horas da sua vida por aquilo? Essa conta simples muda totalmente a perspectiva. Uma outra sacada é simular cenários. Tipo, se eu fizer isso, o que pode acontecer de melhor? E o que pode dar errado? Isso me ajuda a pensar com calma, avaliar riscos e tomar decisões mais equilibradas, sem me deixar levar só pelo otimismo ou pelo medo. E claro, se cercar de boas referências é essencial. Conversar com pessoas que já têm mais experiência, assistir conteúdo sobre o tema, buscar opiniões diferentes. Às vezes, um ponto de vista de fora já clareia tudo. No fim das contas, decidir bem com o dinheiro é menos sobre números e mais sobre hábitos mentais. Quanto mais você treina, mais afiado fica. E quando a cabeça está afiada, o bolso agradece com juros. Então, bora praticar essas técnicas no dia a dia? Porque, olha, quem aprende a decidir com inteligência nunca mais anda no escuro. Parte 3. Estratégias ricas, resultados reais.
Agora que a mente já está mais afiada e a base financeira começou a se fortalecer, chegou a hora de subir o nível. Bora entrar naquela parte que muita gente sonha, mas pouca gente aplica de verdade. As estratégias que os ricos usam para transformar conhecimento em resultado. Sim, porque não basta só pensar como milionário ou ter disciplina com o dinheiro. É preciso agir com estratégia, visão e coragem. E o mais curioso, as estratégias que funcionam de verdade não são coisas de outro mundo. Na maioria das vezes, são simples, mas feitas com consistência, com um olhar inteligente e uma mentalidade de crescimento. Nesta parte do livro, a gente vai explorar juntos os bastidores das decisões que realmente geram riqueza. Vamos falar sobre renda passiva, alavancagem, construção de ativos, parcerias inteligentes e, claro, como tudo isso se conecta com o seu dia a dia de forma prática. Nada de teoria solta. Aqui o foco é ação com intenção. Você vai perceber que os ricos não são ricos por acaso. Eles criam sistemas, multiplicam oportunidades e constroem um caminho sustentável de prosperidade. E tudo começa com uma estratégia bem pensada, colocada em prática com clareza. Então, prepara seu caderno, sua mente e sua vontade de crescer, porque as próximas páginas são um verdadeiro mapa de possibilidades. E se você colocar só uma dessas estratégias em prática com dedicação, pode ter certeza, os resultados vão começar a aparecer de um jeito que talvez você nem imaginava. Bora nessa! Porque quem pensa grande, age com inteligência e colhe os frutos no mundo real. Capítulo 7. Renda passiva e liberdade financeira. Se tem uma coisa que mudou completamente minha visão sobre dinheiro, foi quando eu descobri que não dá para viver correndo atrás dele para sempre. Sério. Trabalhar, ganhar, gastar, começar tudo de novo. Esse ciclo cansa. E o pior, não leva ninguém muito longe. Foi aí que eu entendi o segredo que os ricos já conhecem faz tempo. Liberdade financeira de verdade só vem quando o dinheiro trabalha por você, e não o contrário. E é disso que esse capítulo vai falar. Renda passiva. Esse nome que parece complicado, mas que, no fundo, é o caminho mais direto para viver com mais tranquilidade, tempo e escolhas na mão. A ideia aqui é simples: criar fontes de renda que continuem pingando no seu bolso, mesmo quando você não está ativamente trabalhando por elas. Pensa só, ganhar dinheiro enquanto dorme, viaja, estuda ou cuida da sua família. Parece sonho, né? Mas é totalmente possível. Os ricos fazem isso o tempo todo. E não é porque eles nasceram sabendo, é porque eles aprenderam a construir ativos que geram renda no automático. Neste capítulo, vou te mostrar exatamente como esse conceito funciona na prática, com exemplos, ideias acessíveis e formas de começar do jeito que dá. Mesmo com pouco, mesmo começando do zero. Porque o mais importante não é o quanto você tem agora, e sim o quanto você está disposto a construir daqui para frente. Então, se prepara, porque o que vem por aí pode ser a chave para você sair da corrida dos boletos e começar a construir sua verdadeira liberdade. Bora aprender a fazer o dinheiro trabalhar por você, porque, olha, isso muda tudo, para sempre. Dinheiro no piloto automático. O segredo dos ricos para ganhar enquanto dormem. Você já imaginou ter uma fonte de renda que continua pingando no seu bolso, mesmo se você não levantar da cama? Pois é, os ricos não só imaginaram, como fizeram disso um estilo de vida. Eles não vivem trocando tempo por dinheiro o tempo todo. Eles constroem sistemas que funcionam sozinhos, mesmo quando eles estão viajando, descansando ou simplesmente pensando no próximo passo. Um exemplo que me inspira muito é o do Steve Ballmer, o ex-CEO da Microsoft. Muita gente vê ele como um bilionário que deu sorte, mas quando a gente vai olhar mais de perto, a história é outra. Ele entrou para a Microsoft lá no comecinho, não como chefão, mas como funcionário.
E ao invés de só receber salário, ele quis participação nos lucros, pediu ações da empresa. E aí que está o pulo do gato. Essas ações viraram uma máquina de dinheiro passivo. A Microsoft cresceu absurdamente e aquele pedacinho que ele tinha virou uma fortuna. Não porque ele ficou ralando o tempo todo, mas porque ele construiu uma fonte de renda que funcionava no piloto automático. Os ricos pensam assim. Eles colocam esforço agora para colher para sempre. Criam empresas, produtos, conteúdos, investimentos e depois deixam aquilo rodando sozinho, gerando dinheiro mês após mês. Eles montam a engrenagem, ajustam e depois deixam o sistema girar. E sabe o que é mais incrível? Você não precisa ser o Ballmer para fazer isso. Pode começar com um canal no YouTube, um e-book, um curso online, um imóvel alugado, uma ação na bolsa, uma lojinha virtual. O que importa é a lógica, construir algo que continue te pagando, mesmo quando você não estiver presente. Essa é a diferença entre quem trabalha a vida inteira e quem constrói liberdade. Um vive apagando incêndio, o outro acende uma fogueira e deixa ela manter o calor sozinha. Então fica aqui a pergunta. Você está só ganhando dinheiro ou já começou a construir fontes de renda que não dependem só de você? Porque, olha, quando o dinheiro começa a trabalhar por você, a vida muda de nível e não tem mais volta. Quando o dinheiro vira funcionário, o dia em que ele começa a trabalhar por você. Sabe aquele momento em que você percebe que está cansado de correr atrás de dinheiro o tempo todo? Pois é. Eu também passei por isso. Trabalhar, ganhar, pagar conta, recomeçar. A vida inteira girando em torno de um salário. Até que um dia eu ouvi uma frase que virou uma chave na minha cabeça. Pare de trabalhar por dinheiro. Faça o dinheiro trabalhar por você. Na hora, eu confesso que não entendi direito, mas fiquei com aquilo na cabeça. E quanto mais eu estudava, mais fazia sentido. A ideia é simples, mas poderosa. Em vez de depender só do seu esforço, do seu tempo, da sua energia, você começa a colocar o dinheiro para gerar mais dinheiro. Tipo um funcionário que trabalha para você 24 horas por dia, sem férias, sem reclamação. E como isso acontece? Através de investimentos inteligentes, ativos que geram renda, projetos que continuam faturando mesmo sem sua presença. Pode ser um imóvel alugado, um negócio digital, ações na bolsa, royalties de um livro. O formato muda, mas o conceito é o mesmo. Você planta uma semente e deixa ela crescer sozinha. Os ricos sabem disso. Eles não vivem escravos do tempo. Eles acumulam ativos que geram fluxo de caixa constante. Enquanto muita gente acorda cedo para bater ponto, eles acordam com dinheiro entrando na conta, sem precisar estar lá. E não precisa ser milionário para começar. Dá para começar com pouco. O importante é mudar o jeito de pensar. Em vez de perguntar quanto eu vou ganhar com isso agora, começa a perguntar: isso vai continuar me pagando no futuro? A partir desse pensamento, tudo muda. Você para de viver no curto prazo e começa a construir uma vida mais leve, mais livre, mais inteligente. Então, me diz aí, o seu dinheiro está só passando por você ou já começou a trabalhar para você? Porque quando ele começa a gerar mais dinheiro sozinho, meu amigo, você finalmente começa a sair da corrida e entrar no jogo da liberdade. Primeiros passos para fazer dinheiro sem estar presente. Sim, isso é possível. Tá aí uma coisa que parece mágica, mas é pura estratégia. Renda passiva. Aquela grana que entra no seu bolso mesmo quando você não está trabalhando naquele momento. Parece sonho, né? Mas é totalmente possível. E o melhor, você pode começar hoje com o que tem. A primeira coisa é mudar a mentalidade. Esquece a ideia de trabalhar só por salário. Comece a enxergar oportunidades de criar ativos, ou seja, coisas que colocam dinheiro no seu bolso sem você precisar estar lá o tempo todo. Isso já te coloca no caminho certo.
Agora vamos para o que interessa. Passos práticos para começar a gerar. Renda passiva. Ponto 1. Organiza suas finanças. Pode parecer óbvio, mas muita gente tenta investir sem nem saber quanto gasta ou quanto sobra no mês. Anota tudo. Vê o que pode cortar. Separa uma graninha, nem que seja R$ 50. Porque o primeiro investimento que dá certo é o que cabe no seu bolso. 2. Comece pelos investimentos mais acessíveis. Tesouro Direto, CDBs, fundos imobiliários, ações que pagam dividendos. Tem um monte de opção por aí que gera renda passiva de verdade, mesmo que aos poucos. E o melhor, dá para começar com valores bem baixos. Crie algo que continue, vendendo sozinho. Tem conhecimento? Escreve um e-book, curte ensinar, lança um curso online. Tem talento para artesanato? Cria uma lojinha virtual. O importante é colocar no mundo algo que as pessoas possam comprar, mesmo sem você precisar estar presente. Use a internet a seu favor. Afiliados, vídeos monetizados, produtos digitais, blogs. A internet está cheia de ferramentas para quem quer criar fontes de renda automatizadas. Não precisa ser expert, só precisa começar. 5. Reinvista sempre que puder. O segredo da renda passiva é crescer no tempo. Cada centavo que entra deve ser tratado com carinho. Nada de sair gastando. Tudo. Reinveste e deixa o efeito bola de neve acontecer. E não, você não precisa esperar a vida estar perfeita para começar. O mais importante é dar o primeiro passo, porque quem planta hoje com inteligência, colhe amanhã com liberdade. Então, me conta, qual dessas ideias já dá para colocar em prática ainda essa semana? Porque, olha, renda passiva não é luxo, é caminho. E quem começa cedo, chega longe. Capítulo 8. Networking e inteligência social. Quem anda com riqueza, aprende a riqueza. Pode ser que você ache que enriquecer é só uma questão de trabalhar duro, economizar bem e investir certo. Mas deixa eu te contar um dos maiores segredos que descobri nessa jornada. Quem você conhece e como você se conecta com as pessoas pode valer mais do que qualquer aplicação financeira. Sim, eu estou falando de networking inteligente e inteligência social. E não é sobre ser puxa-saco, forçar amizade ou sair distribuindo cartão de visita por aí. É sobre criar conexões reais, trocar valor, crescer junto e aprender com quem já está em outro nível. Porque, acredite, ninguém constrói uma fortuna de verdade sozinho. Os ricos sabem disso. Eles andam em grupo, formam círculos poderosos de trocas, conselhos e parcerias. Eles sabem a importância de estar nos lugares certos, nas conversas certas, com as pessoas certas. E mais importante ainda, eles sabem como se comportar, ouvir, observar, se posicionar sem parecer forçado. Nesse capítulo, eu quero te mostrar como desenvolver essa habilidade essencial. Como criar relacionamentos estratégicos com naturalidade, como ser lembrado de forma positiva, como atrair boas conexões sem precisar implorar por atenção. A real é que o seu futuro pode estar escondido numa conversa simples com a pessoa certa, num café, num grupo, numa mensagem que você envia com intenção. Então, bora descobrir como usar a inteligência social para abrir portas que o dinheiro não compra? Porque no mundo dos negócios, e da vida também, quem se conecta bem, cresce melhor e mais rápido. Diz com quem anda e eu te mostro para onde seu dinheiro vai. Sabe aquele ditado antigo, diga com quem andas e te direi quem és? Pois é, ele pode até parecer clichê, mas quando o assunto é dinheiro e crescimento pessoal, ele faz todo o sentido do mundo. Uma coisa que aprendi na marra foi que as pessoas ao nosso redor influenciam diretamente no nosso jeito de pensar, agir e até sonhar. E isso pode ser para melhor ou para pior. Se você só anda com gente que reclama da vida, que vive dizendo,
que dinheiro é coisa de gente gananciosa, ou que isso nunca vai dar certo, adivinha? Seu cérebro começa a repetir esse mesmo discurso e a sua realidade vai seguindo pelo mesmo caminho. Agora, experimenta se aproximar de pessoas com mentalidade próspera. Gente que sonha grande, pensa para frente, estuda, compartilha ideias, incentiva, constrói. É outro universo. Só de estar perto, você começa a enxergar coisas que antes pareciam impossíveis. Você aprende no papo, se inspira nas atitudes e começa a subir o nível das suas escolhas. Não estou dizendo para abandonar seus amigos, longe disso, mas sim para equilibrar as companhias e se cercar cada vez mais de mentes que te puxam para cima. Às vezes, uma conversa com a pessoa certa muda mais do que meses de estudo sozinho. Então, fica aqui a dica. Cuide das suas conexões com o mesmo carinho que cuida do seu dinheiro, porque uma mente próspera do seu lado vale mais do que 1000 conselhos soltos por aí. E aí, olha ao redor. Quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Elas te aproximam da vida que você quer ou te mantêm preso na vida que você quer sair? A resposta pode ser o ponto de virada que você estava esperando. Juntos somos milhões, o jeito inteligente dos ricos. Fazerem parcerias. Se tem uma coisa que aprendi, observando gente rica de verdade, é que eles não tentam fazer tudo sozinhos. Pelo contrário, os ricos de verdade são mestres em formar parcerias estratégicas. Eles entendem que, em vez de competir, é muito mais inteligente somar forças e multiplicar os resultados. O que eu percebo é que eles não fazem parceria por impulso. Eles escolhem com cuidado, analisam valores, visão, mentalidade. Não é só juntar 2 nomes bonitos e sair por aí. É alinhar propósito, estratégia e confiança, tudo no mesmo pacote. E tem mais. Eles não entram numa parceria pensando só no que vão ganhar, mas no que podem oferecer, porque parceria boa é aquela em que os 2 lados crescem juntos. Eles sabem que muitas vezes a pessoa certa tem exatamente aquilo que falta para você chegar mais rápido onde quer. Outro ponto forte. Eles não têm medo de dividir para multiplicar, enquanto muita gente trava, achando que se compartilhar uma ideia vai perder. Os ricos compartilham e fazem a ideia crescer com ajuda. É tipo plantar junto para colher dobrado depois. E funciona. E vale lembrar, parceria não é só negócio de contrato e reunião. Às vezes é uma troca de conhecimento, uma recomendação, uma indicação certeira, um apoio no momento certo. Os ricos constroem essas pontes com naturalidade, porque entendem o valor de estar bem conectado com pessoas que têm visão parecida. Então, se você quer crescer mais rápido, olha ao redor e pensa, com quem eu posso somar de forma estratégica? Quem tem aquilo que eu ainda estou desenvolvendo? Quem eu posso ajudar com o que já sei? Porque, no fim das contas, parceria certa não só acelera o caminho, como torna a jornada muito mais leve e inteligente. Isso, meu amigo, é coisa que a maioria dos milionários já entendeu faz tempo. Sua rede, seu tesouro. Exercício prático para criar conexões de valor. Agora que a gente já entendeu como os ricos pensam quando o assunto é conexão e parceria, que tal partir para a prática? Porque, olha, não adianta só saber a importância do networking, tem que fazer acontecer. E para isso, preparei um exercício simples, direto ao ponto, para você começar a criar sua própria rede de valor, do zero. E com propósito, primeira coisa, pega papel e caneta ou abre o bloco de notas no celular. Vamos montar um mapa de conexões que pode mudar o jogo para você. Passo 1. Liste 5 pessoas que você admira. Podem ser pessoas que você conhece de perto ou de longe. O importante é que tenham algum valor que você gostaria de aprender ou se aproximar. Pode ser alguém com mais experiência, visão empreendedora, boas ideias ou até alguém que inspira pelo estilo de vida. Passo 2. Escreva o que você pode oferecer para essas pessoas. Aqui está o segredo.
Networking não é pedir, é trocar. Então pensa, como eu posso ajudar essa pessoa, nem que seja com algo simples? Às vezes é um contato, uma dica, um apoio, uma habilidade que você tem. Valor atrai valor. Passo 3. Anote onde essas pessoas estão. Quais eventos frequentam, que redes sociais usam, onde você pode se aproximar de forma natural, sem forçar barra. A ideia é se colocar em movimento, se posicionar onde o fluxo acontece. Passo 4. Marque ações reais. Não adianta só listar. Escolha uma pessoa e dê o primeiro passo essa semana. Pode ser mandar uma mensagem, comentar num conteúdo, puxar um papo sincero. O importante é começar com verdade e leveza. E um bônus: mantenha o hábito. Sua rede de valor não nasce pronta. Ela é cultivada com tempo, cuidado e intenção. Cada conexão que você nutre, cada troca que você valoriza, é uma sementinha plantada num solo fértil de oportunidades. No fim das contas, quem constrói uma boa rede nunca caminha sozinho. E quando o crescimento vem, ele vem mais rápido, mais leve e muito mais rico em todos os sentidos. Então, bora montar essa rede? Porque, sinceramente, as conexões certas valem mais do que 1000 horas tentando vencer sozinho. Capítulo 9. Como os ricos lidam com riscos e fracassos. Eles caem, aprendem e sobem mais forte. Se tem uma coisa que a gente precisa entender de vez é que os ricos também erram. Eles também fracassam, perdem dinheiro, tomam decisões ruins e se metem em enrascada. A diferença é como eles reagem quando isso acontece. E olha, é aí que mora um dos maiores segredos do sucesso. Enquanto muita gente trava no medo de errar e nem tenta, os ricos aprendem a conviver com o risco. Eles sabem que errar faz parte do jogo. Sabem que nem tudo vai sair perfeito, mas mesmo assim, eles continuam jogando. Porque eles não entram nas coisas esperando garantias. Eles entram preparados para ajustar a rota se algo der errado. O que mais me chama a atenção é a frieza com que eles encaram os tombos. Não é que eles não sintam, é que eles não se deixam paralisar. Eles analisam, corrigem, extraem o aprendizado e seguem. É tipo, beleza, não deu certo. O que isso veio me ensinar? Neste capítulo, a gente vai explorar como os ricos se preparam para o risco, como eles calculam cada passo e, principalmente, como eles transformam fracasso em combustível. Porque sim, dá para usar erro como alavanca. E muita gente que hoje é milionária já faliu, já caiu, já se arrebentou, mas levantou com mais clareza e mais força. Então, se você tem medo de falhar, de arriscar, de perder, esse capítulo é para você. Vamos quebrar esse gelo e abrir espaço para uma nova forma de ver os desafios da vida financeira. Porque, no fim das contas, quem aprende a cair, aprende também a subir mais rápido. E os ricos são mestres nisso. Bora aprender com eles? Quem? Para de aprender, para de crescer. O segredo silencioso dos ricos. Se tem uma coisa que os ricos levam a sério de verdade, é o hábito de aprender o tempo todo. E não é só estudar quando dá tempo ou quando está precisando. É um compromisso diário, uma escolha de vida. Eles sabem que a mente é o maior ativo que alguém pode ter. E quanto mais bem cuidada, mais dinheiro, ideias e oportunidades ela atrai. Um exemplo incrível disso é a Abigail Johnson, presidente da Fidelity Investments, uma das maiores empresas de gestão de ativos do mundo. Mesmo vindo de uma família poderosa e ocupando um cargo gigantesco, sabe o que ela faz até hoje? Estuda, e muito. Abigail é conhecida por se manter atualizada, por ouvir, por perguntar, por nunca achar que já sabe o suficiente. Ela vive com o radar ligado, sempre buscando novos aprendizados sobre pessoas, tecnologia, tendências, comportamento e, claro, dinheiro. E isso me fez pensar, quantas vezes a gente acha que já aprendeu o bastante?
que já leu o suficiente, que já sabe como as coisas funcionam, e aí fica estagnado no mesmo lugar, parado no tempo, enquanto o mundo está girando cada vez mais rápido. A mentalidade de aprendizado constante é uma das maiores chaves para crescer de verdade. Quem tem essa mentalidade não se acha melhor do que ninguém, mas também não se acomoda. Está sempre com o olho aberto, o ouvido atento e a humildade afiada para aprender com qualquer um, até com os próprios erros. E olha, isso não quer dizer viver enfiado em livros ou fazer 1000 cursos por mês. É mais simples do que parece. É ouvir um podcast enquanto lava a louça. É ler 5 páginas antes de dormir. É puxar uma conversa com alguém mais experiente. É perguntar mais e supor menos. Porque, no fim das contas, quem aprende todo dia, cresce todo dia. E quem cresce todo dia, uma hora chega muito mais longe do que quem só espera o momento certo para começar. Então me diz aí, o que você está aprendendo hoje? Porque a resposta dessa pergunta pode dizer muito sobre o seu futuro. Eles caem, mas caem para cima. Por que os ricos fracassam rápido e se levantam ainda maiores? Tem uma coisa que sempre me chamou a atenção no jeito dos ricos lidarem com a vida. Eles não têm medo de errar. É sério. Enquanto muita gente trava só de imaginar um fracasso, os ricos preferem falhar rápido, aprender logo e partir para a próxima com ainda mais força. O mais louco é que eles não veem o fracasso como o fim da linha, mas como parte do processo. Para eles, errar não é motivo de vergonha. É um tipo de treinamento. É como se cada tombo viesse com uma lição embutida. E eles já tivessem preparado o joelho para cair, levantar e seguir com ainda mais estratégia. Sabe aquela história de ficar meses planejando, esperando tudo estar perfeito para agir? Os ricos não funcionam assim. Eles testam, lançam, experimentam. Se der certo, ótimo. Se der errado, melhor ainda. Descobriram um caminho que não funciona. E podem ajustar. Eles aprendem rápido porque agem rápido, e isso encurta muito a curva até o sucesso. E o mais bonito disso tudo, eles não se apegam ao ego. Não ficam tentando sustentar uma ideia só porque já colocaram energia nela. Se perceberam que não está funcionando, eles mudam, recomeçam, reinventam. E aí vem o que pouca gente vê. Eles voltam mais fortes, mais sábios, mais preparados. Enquanto muitos ficam paralisados pelo medo de errar, os ricos já erraram, aprenderam e estão 3 passos à frente. Porque o erro, para eles, é parte do caminho, não o fim da estrada. Então, se você tem medo de tentar e falhar, lembra disso. Errar rápido é melhor do que nunca sair do lugar. Quem erra e levanta rápido, avança com mais confiança. E, no fim, é essa velocidade de aprendizado que transforma um erro comum em um trampolim para algo muito maior. Bora falhar com inteligência e levantar com estratégia? Porque, olha, quem não tem medo do tombo chega muito mais longe. Perdeu, mas não parou. Dicas para lidar com as quedas sem sair da trilha. Vamos falar a verdade. Perder dói. Seja dinheiro, tempo, uma oportunidade ou até uma chance que você jurava que era aquela certa. Não tem como fingir que não mexe com a gente. Mas sabe o que é ainda pior do que perder? É perder o foco junto com a perda. Já aconteceu comigo. Fiz um investimento achando que era o grande pulo do gato e, pá, tomei um tombo. Bateu aquele desânimo, aquela vontade de largar tudo, aquela voz dizendo, melhor parar por aqui, isso não é para você. Mas aí respirei, parei um pouco e lembrei de algo importante. Quem só ganha nunca aprende nada. Então, se você está passando por um momento de perda, aqui vão umas dicas simples, mas poderosas para não deixar o foco escorrer pelo ralo. Sente. Mas não se afunde. Sentir raiva, frustração ou tristeza é normal. Não precisa bancar o fortão, mas não deixa a dor virar morada. Dá nome ao que aconteceu, aceita, respira fundo e levanta. Por 2.
escreva o que aprendeu. Pode parecer bobo, mas colocar no papel o que essa perda te ensinou ajuda demais. Você transforma a dor em sabedoria, e isso ninguém tira de você. Relembre seu porquê. Quando tudo parece dar errado, volta lá no começo e lembra por que você começou essa jornada. Qual era o seu sonho? Qual era a liberdade que você queria conquistar? Isso reacende o fogo. Ajuste, não abandone. Errar uma rota não significa que o destino mudou. Talvez seja só questão de ajustar a estratégia, mudar o passo, respirar e seguir. Os ricos fazem isso o tempo todo. Se cerque de boas vozes. Em momentos difíceis, fuja de quem só reclama. Procure gente que já passou por isso, que entende do caminho e que pode te inspirar a continuar. Às vezes, uma conversa boa salva uma semana inteira. No fim, a real é: a perda pode até te dar uma rasteira, mas é você quem escolhe se vai levantar ou deitar de vez. Então, perdeu? Beleza. Doeu? Normal. Mas agora, bora transformar essa cicatriz em combustível, porque quem aprende a cair sem perder o foco vai muito mais longe do que quem nunca teve coragem de se arriscar. Conclusão. A mente dos ricos está ao seu alcance. Sim, a sua. Se você chegou até aqui, eu já te digo com todas as letras. Você está muito mais perto da mentalidade dos ricos do que imagina. E não é papo motivacional barato. É só a verdade nua e crua. Ao longo desse livro, a gente falou de hábitos, decisões, riscos, aprendizados, conexões e estratégias que os ricos usam no dia a dia. E sabe o que tudo isso tem em comum? Nenhuma dessas coisas é exclusiva de quem nasceu com grana. Tudo aqui pode ser aprendido, treinado, desenvolvido. Está ao seu alcance. Literalmente, a mente rica não é sobre ter milhões na conta. É sobre ter visão, atitude, paciência, disciplina, coragem. É sobre fazer escolhas melhores todos os dias, mesmo com pouco. É construir de dentro para fora. E isso, meu amigo, não depende de herança nem de sorte. Depende de decisão. Então, agora que você já entendeu como os ricos pensam, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Vai guardar esse conhecimento como mais uma leitura legal ou vai transformar ele em prática viva no seu dia a dia? A real é que ninguém vai mudar sua vida por você. Mas se você mudar sua mente, aí sim, tudo muda. Porque quando a mentalidade muda, o dinheiro começa a chegar, as oportunidades aparecem, as portas se abrem e você para de correr atrás e começa a atrair. E olha, não precisa esperar estar pronto para começar. Começa com o que tem, onde você está, do jeito que dá. A cada passo você vai ficando mais forte, a cada escolha mais próximo, a cada atitude mais alinhado com a vida que você sempre quis. A mente dos ricos não é um mistério, é um caminho. E agora que você conhece esse caminho, a decisão de trilhar ou não é sua. Então me diz, você está pronto para viver como quem pensa grande? Porque se você chegou até aqui, é porque já tem uma mente milionária despertando aí dentro. Agora é só deixar ela crescer, a fonte da fortuna. Tá aí dentro e sempre esteve. Deixa eu te contar uma coisa que, quando eu entendi, virou tudo de cabeça para cima, do melhor jeito possível. A verdadeira riqueza não começa fora, ela nasce dentro. Antes de aparecer na conta bancária, ela aparece na mente, no coração, no jeito de pensar e de ver o mundo. Sabe por quê? Porque não adianta nada ganhar dinheiro se a cabeça ainda está programada para escassez, medo ou culpa. Pode até vir uma grana, mas rapidinho ela vai embora. Agora, quando você desenvolve uma mentalidade rica, mesmo que ainda não tenha muito, você começa a criar um campo fértil para tudo florescer. Riqueza de verdade é visão. É saber esperar, decidir com clareza, agir com coragem.
É cuidar da sua energia, das suas palavras, das suas escolhas. É acordar todo dia com a certeza de que você merece mais e pode sim conquistar tudo isso com consciência. E olha, não tô falando só de dinheiro não, viu? Tô falando de riqueza de vida, de tempo, de paz, de liberdade. Aquela sensação gostosa de estar construindo algo que faz sentido. Aquela tranquilidade de saber que, mesmo que ainda não tenha chegado, onde quer, você está no caminho certo. Tudo isso começa aí dentro de você. No seu pensamento, no seu foco, no seu jeito de se tratar e de se enxergar. Quando você entende isso, ninguém te segura mais. Então, se você quer ver sua realidade mudar, começa agora. Fecha os olhos por um segundo e repete para si mesmo: a riqueza já vive em mim, agora é só deixar ela crescer. Porque olha, quem é rico por dentro atrai abundância por fora. Sempre. Seu bolso fala o que sua mente cala. O dinheiro é o reflexo da sua mentalidade. Sabe aquele papo de o problema não é o dinheiro, é o jeito que você lida com ele? Pois é, isso é mais verdade do que parece. Com o tempo, fui percebendo que o dinheiro não é a causa, é o sintoma. Ele reflete o que está rolando dentro da sua cabeça e, principalmente, o que você anda decidindo e fazendo com isso. Se você vive no aperto, no sufoco, sempre correndo atrás, pode apostar. Tem algo na sua mentalidade que precisa ser revisto. Às vezes é o medo de crescer. Às vezes é a pressa de querer tudo agora. Às vezes é o costume de tomar decisões no impulso, sem clareza, só para aliviar uma emoção momentânea. O dinheiro obedece quem é claro com ele, quem tem visão, quem pensa no longo prazo, quem sabe dizer não para hoje para dizer sim para o amanhã. Ele responde às suas decisões como um espelho. E mais do que isso, ele cresce na proporção da sua responsabilidade e consciência. E não adianta só pensar positivo, viu? Tem que agir também. Mentalidade sem atitude vira ilusão. Do mesmo jeito, atitude sem mentalidade vira confusão. O segredo está no equilíbrio. Pensar com clareza, decidir com intenção e agir com consistência. Quando sua cabeça muda, sua conta muda. Quando suas escolhas mudam, seus resultados mudam. Quando suas ações mudam, a vida inteira entra num novo ritmo. Então, da próxima vez que você olhar para sua situação financeira, em vez de só culpar o salário, o governo ou o boleto que não para de chegar, faz esse exercício. O que isso aqui está querendo me mostrar sobre minhas crenças, minhas decisões e meus hábitos? Porque no fim das contas, o dinheiro é só a consequência visível daquilo que você já carrega por dentro. E a boa notícia é, tudo isso pode ser reprogramado, transformado, reconstruído. Basta você decidir e começar hoje. O jogo está na sua mão. Agora é com você. Chegamos ao fim dessa jornada, mas quer saber? Na real, esse é só o começo. Se você leu tudo até aqui, já deu um passo que muita gente nem se permite dar. Se abrir para uma nova forma de pensar sobre dinheiro, sucesso e vida. Você viu que inteligência financeira não é um dom mágico reservado para meia dúzia de sortudos. É um conjunto de hábitos, decisões e mentalidade que qualquer pessoa pode desenvolver, inclusive você. E não precisa ter muito para começar. Precisa é começar com consciência. Por isso, aqui vai meu convite final, bem direto e do fundo do coração. Pegue tudo o que aprendeu e comece a aplicar. Do seu jeito, no seu ritmo, com a sua cara. Crie sua própria versão de sucesso, aquela que faz sentido para a sua realidade, para os seus sonhos, para a sua essência. Não precisa esperar a condição perfeita. Não precisa dominar tudo. Só precisa dar o primeiro passo. Comece organizando o que você já tem, tomando decisões mais conscientes, pensando como investidor, construindo conexões que te puxam para cima e, principalmente, acreditando que você merece prosperar.
Porque no fim das contas, não é sobre ser igual a ninguém. É sobre ser fiel ao que você quer construir. E olha, com foco, visão e os segredos da inteligência financeira que você acabou de desbloquear, não tem como dar errado. Então, vai lá. Coloca tudo isso em prática e cria uma vida que te encha de orgulho. A sua riqueza começa dentro, mas ela quer florescer fora também. E agora, qual vai ser o seu próximo passo rumo à liberdade que você sempre quis?